Bom dia, meus queridos. Na aula passada nós falamos sobre o pai da sociologia, que é Augusto Comte. Lembremos que foi pelo seu pensamento de filosofia positivista que ele citou num curso que ele estava ministrando a palavra sociologia. Contudo, ele é o pai considerado, mas quem estruturou a sociologia no sentido de objeto como estudo científico foi o Émile Durkheim. É que nós vamos falar exatamente um pouco hoje sobre essa questão, ok? Émile Durkheim foi a pessoa que começou a se preocupar com a sociologia como objeto de estudo. Primeiramente, ele estruturou a sociologia como ciência. Falamos isso na aula anterior. Colocando a sociologia como objeto de estudo, sistematizou a sociologia e, ao mesmo tempo, colocou o objeto de estudo da sociologia, que se chama fatos sociais. Ou seja, os fatos sociais é a base estrutural do pensamento de Émile Durkheim, ok? Os fatos sociais. Que são exatamente os fatos sociais? Fatos sociais é o conteúdo que a sociologia se preocupa para estudar. Segundo o Émile Durkheim, fatos sociais é aquilo que é alguma coisa que acontece que é de forma aleatória a nós, ou seja, dentro do pensamento sociológico do Durkheim, os fatos sociais, eles não são resultados de produtividade do homem, eles acontecem de forma natural. Nós vamos ver depois no pensamento de alguns outros sociólogos que é ao contrário dele, que diz que o homem é que produz os fatos sociais. Émile Durkheim diz que os fatos sociais são coisas que acontecem de forma aleatória, independente do homem. Por isso que eles devem ser observados como coisas. Tá? Observe essa questão. Os fatos sociais, no pensamento do sociólogo Émile Durkheim, diz que tem que ser observado no sentido aspecto. Primeiro, neutralidade em si. Aquele fato social deve ser neutro em relação a mim. Depois, com objetividade, não subjetividade, é bom que entenda isso. Objetividade é que a coisa em si, sem me influenciar, nem influenciar a coisa. E distanciamento. A partir do momento que você for estudar qualquer fato social, você deve manter-se de distância para que esse objeto do pensamento do Durkheim não venha, esse fato social não venha te influenciar como pessoa e nem você influenciar como pessoa. É algo bem legal entendermos isso. Ele disse também na sua concepção de sociologia como ciência que os fatos sociais, os processos sociais e fatos sociais desenvolvem na questão dissociativa, que é a competição e conflito, e a questão de consciência coletiva, ou seja, corresponde ao conjunto de crenças que as pessoas têm em comum. Agora, nós demos um exemplo no texto anterior, o que é um fato social. Lembra que nós falamos sobre no texto, nós vamos enviar esse texto novamente? Por exemplo, o aluno vai para a escola, de repente o aluno vai com a roupa de praia. Ele chega lá na escola, primeira coisa, ele vai fazer uma diferença ridícula. Segunda coisa, ele não vai conseguir assistir a aula, porque existem normas, existe alguma coisa pré-estabelecida no processo de educação e ensino, no próprio colégio, que não vai permitir que ele esteja ali. Então percebemos que isso é um fato social que, quer queira ou não, isolado do indivíduo, mas que até certo ponto compromete o indivíduo nas suas relações. Outra coisa que é fundamental, segundo o Émile Durkheim, que é essa questão desse fato social, como exemplo no texto, ele não foi resultado do estudante. O estudante não criou isso. Antes que o estudante fosse à escola, já estavam essas normas pré-estabelecidas. Então, portanto, guarde isso. Na visão sociológica de Émile Durkheim, os fatos sociais são isolados, neutros, devem ser observados de forma objetiva, com distanciamento, e ao mesmo tempo, os fatos sociais não são resultados do homem. Eles são algo que acontecem independente do homem, que produz o homem um determinado efeito de coerção, conforme vamos ver posteriormente, ok? Então não esqueça, esse é o pensamento de Émile Durkheim. A sociologia é a ciência que estuda os fatos sociais, que é algo que acontece independente do homem, mas que o homem está sujeito a esses acontecimentos e que deve ser estudado de forma neutra, objetiva e mantendo distância.
E dentro dessa questão, observemos também a questão de competição e conflito e a questão também de cooperação e assimilação do inconsciente coletivo. Ok? Um abraço, vamos enviar o texto vai acompanhar aqui para que vocês melhores tirem as suas dúvidas. Iremos continuar a falar sobre Êmbrio do Caim nas nossas próximas aulas, nas nossos próximos encontros. Primeiramente sobre a questão da generalidade, exterioridade, coercividade, a questão do suicídio. Então vamos falar sobre isso na visão sociológica do Êmbrio do Caim, ok? Um abraço e nós estamos aqui.